Então, a gente tem esse cenário, certo? Tá, certo. Agora, um outro dado que é muito importante a gente saber. No Brasil, menos de 1% de toda... Eu vou fazer de novo, bem performático para todo mundo entender. Menos de 1% de toda a verba pública, menos de 1%, Ok. é destinada à cultura. No geral. No geral. Vocês estão Mais entendendo? uma vez, só pra ver se todo mundo entendeu. Pegar no coração da pessoa que tá duvidando de mim. Menos de 1% de toda a verba. E de onde você tirou essa informação, João? Joga no Google. Sim. Quanto da verba hoje, 2021? Isso é um dado que eu peguei do ano passado, hoje já deve ser menos. Menos de 0,5%. Quanto da verba pública Do Brasil. do governo federal, é destinado à cultura? Joga aí. Enfim. Menos de 1% é destinado pra nós. Então, o país, ele precisa investir na sua cultura. Eu acho que a gente aceita isso. É que a cultura também faz parte da educação e de você montar a sua população. Fala. Tipo... Atira na gente, fala. Não, porque assim, se você for pegar... Vou jogar lá na primeira pergunta. Que foi a questão dos artistas serem um pouco massacrados por conta disso. Mas aí, voltando lá, que vamos supor que alguém que está assistindo aqui pense daquela forma, que queremos mamar na teta. Não é essa a questão. Não é que a gente está dizendo que tudo tem que vir para a cultura. Tem que vir mais porque a cultura forma uma sociedade. Não é só porque somos artistas, é porque é um pouco óbvio. Tipo, como você vai para uma escola, que eu acho que muita gente, pelo menos eu vou tirar pela minha realidade... Muitas coisas da minha base começou na escola. Eu conheci teatro na escola. Eu comecei a ouvir falar de história de verdade na escola e tudo mais. Como que você desenvolve um ser humano para pensar sem cultura? Sem educação? Porque eu acho que as duas coisas estão bem ligadas. Você hoje tá cirúrgica, ó. Não, é sério, as duas coisas. Sim. Hoje a gente tá falando especialmente sobre cultura, mas a cultura tá muito intrínseca na educação. Um sem o outro não existe. Já chama o nosso tema. Teatro e cultura. Ai, lindos, Não, teatro e cultura. Talvez teatro e política? Cultura e política, talvez. Ai, não achamos o tema. Não achamos o tema, era uma farsa. No final a gente acha. O Vinícius me bateu. Hoje ela tá... Olha isso, Hoje ela tá no tapa no microfone. No tapa no microfone. Mas enfim, só pra gente voltar pra esse assunto que me deixa nervoso. Respira, amigo. Enfim, a gente precisa investir na cultura. Então assim, se a gente não tem um salário mínimo, se a gente tem esse cenário, como que a gente vive? A gente vive... Não vive. Ou a gente vive de lei de incentivo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ou de edital. Ou de do pai e patrocínio. mãe. Ou da pai e da mãe. Que é o patrocínio. Ou do patrocínio. Tudo bem? Sim. A gente tira dinheiro desses lugares. Não tem muito de onde mais tirar. Vou tirar, né? Não tem muito não, não tem Do da nosso onde, bolso. Não tem. É daqui que a gente tira o dinheiro pra viver. Às vezes a gente tira mesmo, É... Quando tem. Quando tem, da aula que a gente dá, sofrida. Mas enfim. E aí, primeiro, o que é um edital? Um edital é quando a gente tem, por exemplo, sei lá, ele pode ser tanto privado ou público. Uhum. Tudo bem? Edital é quando a gente tem uma grana que ela é reservada pra produções e eles lançam pra lá. Aí vai todos os artistas que existem no mundo, igual lobos. Exatamente. Atrás da carne, que é o edital, que é grana, que é tipo pouca. meu precioso. É tipo my precious. Exatamente. Vai todo mundo atrás dela. E aí, de, sei lá, 1.020 são selecionados. Quando muito. Isso. E se forem 20, você ainda tá muito bem. Se você tiver... Nossa, ser escolhido por um edital é muito bom. É. Ou lei de incentivo. O que é a lei de incentivo? Além de incentivo fiscal, ela tem esse nome de fisco, né? O radical da palavra é fisco. Muito professor de português, né? Muito. A Ele vai falar de onde veio. É que o radical veio do latim. Mentira. Mas o radical da palavra fisco tá ligado ao imposto. Então é uma lei de que as empresas privadas, elas podem tirar uma parte do imposto que elas pagam pro governo, não ele todo, não é o imposto todo, né? E aí ela pode pegar essa grana e investir na arte. Então, ela não vai gastar a mais. Ela pega uma parte do que ela já iria gastar com imposto e ela destina, sei lá, pra nossa produção, pro nosso podcast. Uhum. Aí isso quer dizer
que é uma lei de incentivo. Não, isso assim, pra quem não conhece na prática, que fala, mas como que eu sei que um espetáculo é da lei de incentivo? É quando aparece o nome da empresa? Não, às vezes aparece lá assim, lei de incentivo embaixo, e aí às vezes tá assim, Bradesco, sei lá. Ah, tá, entendi. Sim, tá. Tudo bem? Ok. Geralmente grandes musicais isso aparece Sempre muito, tem. né? Aparece Por lá isso no que eu comissão. perguntei. Bradesco. E o Bradesco paga de imposto quanto, né? Então, metade, uma graninha que eles dão ali já É uma grana. já é uma grana pra gente. Enfim, então é daí que a gente tira, a gente tem essas duas opções de grana, certo? Uma da privada e uma que pode ser, que é o edital, que pode ser de uma iniciativa privada ou pública. Tá. Tudo bem? A Lei Rouanet, ela não é uma lei que ela vai tirar dinheiro, sei lá, de hospital pra construir hospital, que eu já vi esse comentário. Mentira. É mentira. A Lei Rouanet não tira o dinheiro que é destinado pra construir o hospital e dá pra artista. Tudo bem, gente? Eu tô muito animado hoje. Eu tô Isso não acontece, porque a Lei Rouanet não ela não é pra isso. A Lei Rouanet não funciona pra isso. Mas de onde vem a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela é uma lei federal, ou seja, do governo federal, que serve para o Brasil inteiro, tudo bem? E que ela permite que empresas destinem uma parte do seu dinheirinho que vai pro imposto, que não é nada mais, pra produções artísticas. Você só desvia o lugar. Você só... O imposto vai pra produção artística. É isso. Tudo bem? Mas não é o imposto inteiro. É uma parte pequena. Eu não sei a porcentagem certa, mas joga aí na internet que você pode ver. É pouco, não é muito. Não é tipo, 50%. Eu acho que a gente fala isso no nosso vídeo. Dá uma olhada lá. Que a gente explica melhor os pormenores. Mas enfim. É isso que é a Lei Rouanet. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Ficou claro. Frustração? Ficou claro. Frustração Todas. a gente tem. Mas tem alguma dúvida sobre o que é isso? Não. É isso. Não tem muito. Não tem muito segredo. A grande questão dela que a gente precisa pensar e criticar é que é o seguinte. Vamos pensar grandes empresas. Como, sei lá, o Bradesco, que a gente falou aqui, Banco Bradesco, patrocina a gente. Mas o Bradesco, quando ele vai pensar na grana que ele vai investir, será que ele vai investir em pessoas que já estão no meio, que são famosas e que já tem um público que é garantido? Era isso que eu ia perguntar. Ou ele vai investir em, sei lá, pessoas que estão começando e que tem um público de 50 pessoas? Que aí responderia a minha pergunta, né? Porque como que as pessoas conseguem esses patrocínios? Tanto as que têm fama e reconhecimento, quanto Gabi e João. Isso. O problema da Lei Rouanet é que ela é falha nesse ponto, assim, porque a gente não tem pontos que vão nos garantir o dinheiro pra gente, que tá no começo, pra produções menores, mas que são produções ainda, e que é um trabalho tão válido, quanto a pessoa que já tá ali no sucesso. Sim. A pessoa que tá no sucesso, ela começou de algum lugar. É que aí, pela parte de quem patrocina, nesse caso, vai o tal do, sei lá, marketing, talvez. Porque você vai colocar o seu logo e o seu nome na produção da Gabi e do João, que talvez menos pessoas vão ver. Ou você vai colocar na produção de um grande artista num show na praia de Copacabana. Pois é. E é muito difícil esse assunto, assim, a gente nem vai conseguir falar a pauta toda, mas é muito difícil esse assunto, assim, porque produzir, a gente, enquanto artista, a gente não aprende muito a utilizar essas leis a nosso favor, sabe? A gente não aprende, a gente não tem, por mais que eu tive isso na escola com um professor muito querido, que me explicou o que era a Lei Rouanet e tal, a gente não aprende muito a fazer o trabalho ali, sabe? De você ir na porta da empresa... Oi, me dá dinheiro? Me dá seu imposto? Sabe? A gente não sabe muito fazer isso. A gente, como classe artística, a gente também não é incentivado não é uma lei que tá ali pra tal, sabe? Mas chega a ser bizarro, porque a gente não sabe, mas a gente precisa fazer tudo. Porque hoje a Gabi e o João estão aqui falando pra vocês que somos atores, mas a gente também precisa saber produzir, a gente também precisa saber ir atrás de patrocínio, a gente precisa, não é uma questão de gosto. Não é uma questão de eu quero. É que se eu não fizer, quem faz? Exato. É tipo isso. E isso é a realidade de muitos artistas. Alguns até que a gente conhece que tem um pouco mais de nome. Nem a questão de você ser um pouco mais conhecido ou ter mais tempo de profissão te tira dessas. Você faz tudo, O que é um pouco triste, porque eu acho que às vezes a gente
pode até não atingir a qualidade que a gente tem a capacidade no trabalho. Sim. Porque quando você se coloca, muitas vezes, dependendo do tamanho da produção, você nem vai conseguir ter o cara que vai atrás disso, entendeu? Você não vai conseguir ter o cara que faz só a produção e não vai pensar no que tá acontecendo no palco. Tipo, sabe? Você não consegue dividir muito as coisas, às vezes. Sim. Isso E aí você não consegue. Como que você é você é o melhor ator naquele espetáculo, dá o melhor de você, se você também tem que pensar no patrocínio, da onde vai vir a grana, pra onde vai essa grana, eu vou gastar com o quê, eu vou ter que chamar o ator não sei o quê, tá faltando, sabe? Como a gente faz tudo? A gente não faz, é fazer tudo e fazer nada, sabe? É muito difícil, sim. Porque você que é trabalhador regular, tipo, engenheiro, advogado, você faz o seu trabalho. Você não precisa se preocupar com o que o sindicato... Às vezes você até precisa se preocupar com o que o sindicato tá fazendo. Que tá pegando seu dinheiro também, né? Mas o trabalho deles é eles que fazem. Você faz o seu. Sim. Sabe? Exato. É muito louco isso. Mas enfim. Então você, pessoa, que você fala assim, a mamata acabou, você que tá mamando na teta do governo, você não sabe o que você tá falando. Porque não é que, tipo, entrou um governo que tá dando menos dinheiro pra classe artística que a nossa mamata acabou. A gente nunca teve isso. A gente sempre se fudeu. Eu tô falando de classe artística, eu não tô falando da Cláudia Leite. A Cláudia Leite já usou a Lei Rouanet, beleza, legal. É o direito dela, ela pode usar. Mas a Cláudia Leite já tá lá no lugar dela, sabe? E a Cláudia Leite não é a classe artística. A Cláudia Leite, ela é uma celebridade. Sim. A classe artística do Brasil não é só celebridade. A classe artística do Brasil somos nós. São as companhias de teatro pequena, são as companhias que estão na periferia. A classe artística no Brasil, ela existe. Ela não só existe, como ela resiste muito. E há muito tempo. Sim. Sabe? Então, você que fala pra gente assim, putz, porque às vezes um outro governo atrás, que ele deu um mínimo pra gente, porque a gente não teve nenhum governo que deu dinheiro pra gente. É isso que eu ia falar. A gente nunca teve alguma coisa que você fala, não, eu tô tranquilo porque meu projeto vai ser contemplado, porque tá mais fácil de ser contemplado. Não. A gente já teve momentos aqui politicamente no Brasil, não é querendo defender, mas a gente já teve momentos que foi mais fácil. E que era mais possível. Mas não que era mil maravilhas. Nunca foi mil maravilhas. Até o mais fácil era difícil. Até o mais fácil era difícil. Sempre foi muito concorrido, entende? Uhum. Então, hoje a gente luta pelo mínimo. A gente não tá lutando pra viver de regalia na mamata. A gente tá lutando pra viver pelo mínimo. Então, você que fala, mamata, é porque você tá olhando só pra um escopo muito pequeno. Bonito falar, né? Eu adoro. É que você também nem entende o que isso quer dizer. Tipo assim, você nem entende o que quer dizer pra quem recebe. Entende? Sim. Na verdade, não, né? Porque eu acabei de falar que as pessoas não entendem o que isso quer dizer pra quem recebe. Sabe? Você tá olhando só pra um lado. E pra uma parcela muito pequena e muito resumida. E a gente não tá... E muitas vezes, a gente que recebe esses comentários não tá ali naquela parcela, não, sabe? Não. Tudo bem, sei lá, você vai criticar Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, sei lá, vai criticar esses grandes? Tudo bem, você pode, é uma escolha sua. Mas entenda que quando você fala que artista é vagabundo, você não tá falando do trabalho dele, você tá falando de toda... Você De uma está classe inteira. desmoralizando uma classe inteira de pessoas que estão Verdade. lutando pra trabalhar, pra ter o mínimo. E aí é muito bizarro ouvir isso, porque você pensa que a gente não... né, vamos colocar a nossa realidade aqui de muitas outras pessoas que a gente conhece e que a gente já falou várias vezes. A gente não consegue ser só artista, porque a gente não consegue viver sendo só artista. Então a gente tem que muitas vezes ter 1, 2 ou 3 empregos pra poder sobreviver, tipo, pra poder pagar as nossas contas e poder ser artista em cima disso. Então, quando alguém fala que artista é vagabundo, juro, ai, que vontade de fazer um carinho, sabe?